capítulo 5 de Lucas. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos compartilhando. Nós estamos falando sobre avivamento e nós acreditamos que temos hoje como igreja uma necessidade de um envolvimento, de um estreitamento de relação com o nosso Deus, sairmos do patamar de religiosos e entrarmos no patamar de compromissados com o Senhor, muito mais do que compromissados com uma religião, com uma denominação, mas compromissados com Deus, porque a religião não traz necessariamente mudança, a religião não traz necessariamente vida, pelo contrário, nós temos visto em nossos dias, e a história apresenta outros períodos em que nós vimos a religião estimular a morte, não a vida, mas Deus nunca vai estimular a morte. A igreja, num período da história, foi, de certa forma, não só negligente, mas se corrompeu em seus princípios e acabou também se envolvendo de uma forma equivocada, com violências, porque se afastaram de Deus e se uniram à religiosidade, essa interferência, se eu continuar atribulando, eu vou pegar um microfone com fio, isso aí deve ser algum sinal de rádio que está entrando aqui. Lucas então, capítulo 5, a partir do verso 33, é um texto bastante conhecido, eu já ministrei sobre ele algumas vezes. Hoje, obviamente, a gente vai fazer uma abordagem um pouco diferente, porque a gente vai estar falando sobre avivamento. O meu retorno está meio alto, tá? Amém? Todos acharam? Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E Jesus lhes disse: vocês podem fazer jejuar os filhos do casamento enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de um vestido novo para emendar em vestido velho, porque se romperá o novo, e o buraco ou o remendo não condizirá com o velho. E ninguém lança vinho novo em odres velhos. De outra forma, o vinho novo romperá os odres e se entornará, e o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deve ser lançado em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Queria que você prestasse atenção nesse último versículo. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo o novo, porque diz: o velho é melhor. Em outras versões, o vinho velho é muito melhor. Pai, nós te pedimos no nome de Jesus a tua bênção e te pedimos que a tua graça seja liberada sobre as nossas vidas. Nós queremos ser edificados através da sua palavra, nós queremos crescer nessa noite através dos teus princípios, nós queremos ver as tuas mãos atuando em nossas vidas no nome de Jesus. E então nós te pedimos que o Senhor jogue por terra todo o laço maligno, todo o tipo de pensamento que está de alguma forma aprisionado fora dos teus padrões e princípios. Nós te pedimos no nome de Jesus a tua luz sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, para que sejamos edificados através da sua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa foi uma conversa que Jesus teve com escribas e fariseus. Como sempre, Jesus, enquanto pregava, ele era abordado, sistematicamente, ele era abordado por escribas e fariseus. E eu sempre digo que os escribas e fariseus tinham uma ligação muito grande com a religião. Os escribas, na verdade, eram espécies de advogados da lei judaica, lei da religião, e os fariseus eram uma das três ramificações do judaísmo, uma espécie de denominação dentro do judaísmo. Eram os fariseus, os saduceus e os essênios, mas os saduceus e fariseus eram mais atuantes, considerando que os essênios quase não aparecem no Novo Testamento, considerando que eles tinham uma vida longe da sociedade, eles eram reservados, iam para lugares desertos, e eles acreditavam que esses retiros contínuos poderiam, de alguma forma, purificar suas vidas. Por isso, não estavam, então, em contato direto com a sociedade. Mas escribas
fariseus e saduceus, vez por outra, são vistos na Bíblia e, via de regra, em discussão com Jesus, via de regra, criando caso, criando problema, porque dentro do ponto de vista deles, Jesus ele quebrava determinados padrões que não poderiam ser quebrados. Jesus ele trazia determinadas mensagens que, do ponto de vista deles, eram conflitantes com os seus posicionamentos, com seus entendimentos e com as tradições que eles nutriam e sustentavam em suas vidas. E dentro desse texto, nós percebemos a questão do jejum num primeiro momento. Eles questionaram Jesus e eles então falaram acerca da não prática do jejum de Jesus e dos seus discípulos, porque a aparência do sacrifício e da religiosidade que eles tinham, porque eles queriam mostrar que eles faziam o que faziam, eles faziam então com que o jejum fosse visto por todos, e então quando eles jejuavam, eles faziam com que todos soubessem disso. Dentro da nossa cultura, do nosso contexto, seria como se nós fôssemos para a rua sem escovar os dentes, sem lavar o rosto, sem fazer a barba, sem ter aquele momento de cuidado próprio com o corpo, para que as pessoas vissem em nós uma aparência de abatimento. E então perguntasse: você está meio abatido? Porque eu estou em jejum, eu estou num sacrifício a Deus pela sua vida, pela igreja de Cristo, enfim. Eles queriam mostrar o que eles faziam, eles queriam mostrar a religiosidade que eles tinham em suas vidas. E Jesus então se contrapôs a isso. Jesus então aplica a religião deles uma visão de casamento, a religião não deles, mas do povo de um modo geral. E ele mostra que enquanto o noivo está presente, e ele era o noivo, aquelas pessoas não poderiam jejuar, porque era um momento de festa, era um momento de alegria, era um momento de comunhão. Mas viriam dias, os nossos dias, por exemplo, em que o noivo seria tirado, e nesse tempo eles precisariam buscar de uma forma mais intensa. Eles precisariam buscar com jejuns, com orações, eles precisariam se ligar mais ao noivo, e então, não para aparecer, não para se mostrar, mas para uma comunhão mais profunda, para aprofundar a comunhão, eles deveriam fazer isso. E ele então finaliza o seu discurso propondo uma parábola, e ele traz então nessa parábola duas ilustrações. A primeira ilustração é muito conhecida nossa, nós poderíamos visualizar ela de uma forma muito simples. Nós temos uma calça, por exemplo, e ela começa a ficar puída, e ela parece um rasgadinho na perna. Hoje não tem esse problema, porque é só você rasgar tudo e vai, e ainda está tirando onda, porque está na moda. Mas, alguns anos atrás, algumas pessoas queriam botar um remendo na calça. A gente vê muito isso em festa junina, representando aquelas pessoas que trabalham na roça, que nem é mais assim, mas alguns anos atrás eram. E elas metiam um remendo com um pano novo. E então, quando iam lavar a calça, à medida que esfregava, o pano novo impunha resistência ao tecido velho e surrado da calça. E ele cedia, ele rasgava. E então, um remendo ou um buraco que era desse tamanho, passa a ser um buraco desse tamanho, passa a ser maior. Jesus disse: não se faz um remendo em roupa velha com pano novo, porque o estrago vai ser maior. No final das contas, a rotura, o buraco, vai ser mais significativo, e você vai perder, em definitivo, aquela roupa. É uma explicação simples. Jesus está trazendo algo prático para a vida daquelas pessoas. E depois ele propõe uma segunda ilustração, que eles entendiam bem no seu contexto, mas para a gente precisa de uma explicação maior. Ele disse: não se coloca vinho novo em odres velhos, mas vinho novo se coloca em odres novos, e vinho velho se coloca em odres velhos, porque se você colocar vinho novo em odres velhos, o odre vai se romper, e você vai perder tanto o odre como o vinho. Eles entendiam bem isso, eles conheciam a cultura da vinhocultura que tinha naquela época e tem até hoje, lá nos padrões hebreus, e eles usavam uma espécie de vasilha, um reservatório para pôr o vinho, e esse vinho ter a fermentação, era o vinho novo. Eles colocavam o vinho novo, ou o suco da uva, em odres que tinham que ser novos, porque esses odres, esses recipientes, eles eram confeccionados com uma espécie de couro de animal, e esse couro, ele precisava ser novo para ter a flexibilidade de um material novo. Se ele fosse velho, quando o vinho começasse a fermentar, ele fazia pressão, e o odre não aguentava a pressão, ele estourava.
e então se perdia o odre e o vinho. Mas se o odre fosse novo, ele tinha o couro flexível, e ele conseguiria segurar a pressão da fermentação do vinho, e então se aproveitava o vinho como o odre. Ele diz, não se põe algo novo, vinho em pressão em odres velhos, e aí ele faz a aplicação. Ele fecha o texto, mostrando o último versículo que nós lemos, que mostra que aquele que experimenta o vinho velho, ele diz, o vinho velho é muito bom, nós não precisamos do novo. Ele não quer o novo, porque ele presume no seu coração que aquele vinho está bom, que ele não precisa experimentar algo novo. E ele fez essa aplicação para os escribas e fariseus que tinham uma religião, que tinham um ponto de vista, que tinham uma visão acerca da religião. Ele mostrou isso tentando mostrar para aqueles homens que eles estavam equivocados. O vinho novo que Jesus estava apresentando, ou seja, o ensinamento que Jesus estava apresentando era muito melhor, mas eles não estavam abertos para receber aquele vinho novo, aquele ensinamento novo. Por quê? Porque eles eram odres velhos e eles não conseguiam reter. Jesus estava dizendo para eles e dizendo para a gente hoje, vocês precisam ser transformados em odres novos. Não adianta eu apresentar um evangelho para você, se o seu recipiente, a sua vida, não está preparada para mudanças, se você não está disposto a rever alguns conceitos, alguns comportamentos, de modo a reter o ensinamento que você vai receber. Caso contrário, se a sua visão de cristianismo for visão de religião, for visão de templo, se for visão de estar aqui, receber e da porta para fora, continuar mantendo o seu padrão de vida, você não vai suportar as pressões impostas pela fermentação do evangelho de Cristo na sua vida. Foi isso que Jesus explicou. Ele explicou que a igreja em dado momento vai precisar se renovar, mas não adianta se renovar com o vinho novo do Espírito, porque nós não estamos preparados para isso. As estruturas religiosas hoje talvez não estejam preparadas para suportarem as pressões provenientes de um vinho novo que Deus está derramando nas nossas vidas, e então nós precisamos rever as nossas estruturas. Ele está sugerindo que nós precisamos rever alguns conceitos. Ele está sugerindo que nós precisamos rever as nossas visões, a nossa visão de reino, porque estruturalmente nós pensamos como religiosos. Foi isso que Jesus estava dizendo. A gente quer vir à igreja uma vez por semana, bater palma, cantar, adorar a Deus, e então vai embora. E da porta para fora nós temos a mesma estrutura de vida que tínhamos antes. E em função disso, a unção não vem, o vinho novo não vem, o avivamento não vem, porque o avivamento dentro da igreja não serve para muita coisa. O avivamento precisa acontecer na nossa vida, no nosso recipiente, para que nós possamos ir lá fora e fazer diferença. É isso que ele está dizendo. Não adianta estrutura de avivamento aqui. O que adianta é a estrutura de avivamento lá fora. É isso que Jesus estava mostrando, ele estava apontando nessa direção. As coisas mudaram e precisamos de um odre novo para que possamos armazenar o vinho novo que eu, Jesus, estou propondo. Foi isso que ele estava dizendo. Vocês necessitam de uma nova mentalidade para receberem a nova proposta religiosa que eu tenho, que vai além da religião. Passa por um convívio, por um relacionamento. Ele estava dizendo, o ser humano precisa mais do que uma religião. Religião por religião, Faraó tinha uma. Templo por templo, ele construiu um maior. Não é? Quéops, a pirâmide, a grande pirâmide, é um templo maior, mais suntuoso do que qualquer um que nós poderíamos construir. Então, estrutura por estrutura, os antigos construíram maiores. Os antigos construíram o templo de Diana, que foi considerado uma grande maravilha do mundo antigo. Eles construíram muitas coisas, mas Jesus, ele não quer que nós venhamos construir templos por construir. Nós temos proposta de construção de templo para que nós possamos cultuar. Mas não é isso, a proposta de Cristo não é essa. É construirmos a nossa vida nele, para que nós tenhamos relacionamento com Ele, e não com uma religião. É essa a proposta dele.
A mentalidade deles era de uma religião metódica. A mentalidade deles era de uma religião ritualística. A mentalidade deles era de uma religião cheia de preceitos e conceitos. E Jesus propõe a libertação do espírito religioso. Foi isso que aconteceu. Então Jesus, nas parábolas, que foram essa parábola contada para aqueles religiosos, com certeza mexeu com eles. Agora, queridos, o que essa história, esse momento entre Jesus e aqueles escribas fariseus tem a ver com a gente que vive no século 21? Ouça, o cristianismo ele vem repetindo determinados erros lá do judaísmo e tem transformado o relacionamento com Deus também em uma religião ritualística. Eu tenho separado ao longo aí da semana determinados exemplos para que a gente possa entender, não é? Jesus trabalhava muito com isso, com ilustrações, com historinhas, com acontecimentos que ajudavam as pessoas a entenderem as coisas. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos, 3 matérias que eu tive acesso essa semana, que são assim interessantes para a gente poder compreender o que nós queremos desenvolver hoje aqui nessa continuação dessa palavra sobre avivamento para a igreja. A primeira matéria, eu trouxe um recorte do jornal, estava até aberto aqui diante de mim, mas eu resolvi fechar, porque é difícil se concentrar com a foto dessa assim no púlpito, não, uma mulher seminua, vou mostrar muito para vocês não, precisa ver não, mas a matéria diz assim, nudez liberada pelo pastor, e a matéria do jornal diz assim, isso foi um recorte que mandaram para mim essa semana, diz assim, evangélica fulana de tal, não vou dizer o nome, mas a evangélica fulana de tal vai desfilar sem roupas em carro alegórico da Rocinha. Essa é a primeira matéria. A segunda foi de um vídeo que eu recebi, provavelmente alguns de vocês receberam também no WhatsApp, de um pastor que foi flagrado com a mulher de um sujeito num restaurante. O camarada entrou, mas já largando a mão no pastor, né? Foi a segunda matéria. E a terceira matéria que eu recebi essa semana, também via WhatsApp, que eu achei muito interessante, diz o seguinte, muçulmanos crescem no Brasil, convertendo evangélicos. Então vamos por parte, para a gente fazer algumas aplicações. Primeiro, evangélica vai desfilar sem roupa. Tem o nome da sujeita aqui. Interessante porque não há manchetes dizendo coisas do tipo assim, eu nunca vi uma manchete dizendo assim, católica desfilará sem roupa, espírita vai desfilar pelada, mas tem de evangélica, por quê? Qual é a relevância da religião da sujeita? Eu queria que você refletisse sobre isso. Por que não se diz que a católica vai desfilar nua? Por que não se diz que a espírita vai desfilar nua? Mas quando é a evangélica, eles acentuam isso. Por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Ou as outras pessoas que desfilam nuas na Rocinha ou em qualquer outra escola de samba, elas não têm uma religião. É claro que elas têm uma religião. Aliás, tanto católicos como espíritas, são os exemplos que eu estou usando, possuem normas de conduta e de ética, pelo menos no papel, semelhantes às nossas. Doutrinariamente, a ética e a moral e a conduta dos católicos, por exemplo, são exatamente as nossas. Entretanto, quando é uma católica, isso não chama a atenção de ninguém. Quando é uma espírita, não chama a atenção de ninguém. E passa desapercebida. Mas por que quando é uma evangélica se coloca numa manchete assim? No meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista da matéria em si, a religião da sujeita é algo irrelevante. É claro que nós sabemos que não é, mas do ponto de vista da matéria em si, seria irrelevante. Agora ouça, queridos, isso acontece, eles colocam a religião da sujeita, justamente porque a sociedade possui expectativas a nosso respeito. A sociedade não espera que uma crente vá desfilar nua. E isso é algo muito positivo. Enquanto tivermos algumas matérias nesse nível que surpreenda a sociedade por algo que nós estamos fazendo e que não deveríamos fazer, isso é positivo. Vai ser ruim quando pararem de colocar que é evangélica. Por quê? Porque quando pararem de colocar, é porque não esperam mais nada da gente. Você entende? Ainda esperam algo da gente. O mundo ainda espera algo de você. As pessoas que estão lá fora ainda esperam algo de mim.
As pessoas ainda têm uma expectativa a meu respeito, que eu faça algo, que eu aponte caminho, que eu mostre a direção, que eu tenha referências, que eu tenha éticas diferenciadas, que eu tenha condutas que sejam diferentes. As pessoas esperam isso, têm essas expectativas. Esse é o lado bom, né? Existem matérias nesse nível que não deveria existir, mas ainda causa impacto, não é? A matéria diz, quando eu li a matéria toda, diz que o pastor autorizou a irmã lá a desfilar nua no tal do carro alegórico. Aí eu achei legal, porque a própria pessoa que me mandou o jornal, porque eles mencionam o nome da igreja, da denominação, e do meu ponto de vista é uma denominação séria, não é esses bagunção que a gente vê por aí não, de um líder espiritual sério no Brasil, conhecido no Brasil, que veio à tona imediatamente dizendo: a fulana de tal não é membro de nossas igrejas, a fulana de tal não conversou com nenhum pastor, a igreja tal não concorda com esse tipo de conduta. Ou seja, existem muitas pessoas dentro das igrejas, ouça isso, e se a carapuça servir, amado, leva até o pé, por favor. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas não querem compromisso com Deus. Estão dentro da igreja há 10 anos e nunca se batizaram. Estão dentro das igrejas, frequentando a igreja há anos, mas nunca tomaram uma decisão ao lado de Cristo, mas elas se consideram da igreja. E quando perguntam, qual é a sua religião? Dizem, eu sou lá da Ceifa, do pastor Sérgio, ainda fala o nome da gente ainda. Aí quando vai fazer alguma coisa assim, aí o camarada às vezes até sabe que ela tem algum tipo de princípio, de conduta religiosa, mas você não é crente? Sou crente lá da Ceifa, e vai desfilar, mas o meu pastor é tranquilo, ele é aberto, ou seja, ela não conversou com ninguém não, ela não tem compromisso com Deus, ela não tem aliança com a igreja, ela não é batizada, ela não é membro da igreja, não conversou com o pastor, mas disse que conversou. E obviamente o repórter está interessado na manchete, ele não foi sondar isso e acha até que não deve ser o papel dele, sei lá. Você entende isso? Existem muitas pessoas envergonhando o nome do evangelho, mas que não deveria nem ser computada como evangélico em si. Mas há o ponto positivo, se fixa nisso aí, o ponto positivo é justamente a expectativa que as pessoas têm, isso aí é algo a ser considerado, é algo positivo, não é? A segunda ilustração, ou a segunda matéria que chegou a mim, foi através de um vídeo, eu ia até botar o vídeo na tela para vocês assistirem, mas achei que isso daí não vai somar em nada não, foi de um pastor, que ele resolveu fazer, eu quando vi a matéria, eu respondi a pessoa dizendo assim, pois é, o cara foi fazer um aconselhamento, um discipulado no restaurante, ao invés de fazer na igreja junto com a mulher dele, se deu mal. O camarada me inventa a moda de ir para um restaurante com a mulher do outro, e o cara ainda é burro, porque ao invés de pelo menos inventar a moda com a mulher de um magrinho, ele inventou a mulher de um negão, o cara é um armário. Né? Eu estou dizendo negão pelo tamanho do cara, viu? Não é pejorativo não, o cara tem uns 3 metros de altura, 2 de largura, mas ele já chegou largando a mão, você é o pastor safado e tudo mais, e aí falou no vídeo, porque eu assisti o vídeo umas 10 vezes, eu ouvi na verdade umas 10 vezes o vídeo, porque eu queria ouvir o papo deles, o assunto deles, a conversa é mais importante do que a cena, porque a cena é patética, o pastor sentado do lado da mulher do sujeito, cada um com um copinho de cerveja na mão, o que denuncia que não era um aconselhamento, o que denuncia que realmente o que estava acontecendo ali era outra coisa, e o sujeito diz assim, é claro que na hora que ele chegou, já largando a mão, vazou nego para tudo quanto é lado, aí ele diz assim, seu pastor safado, quando falaram isso de você, eu te defendi. Ouça, o cara é ímpio, mas num dado momento alguém falou dele e ele defendeu, e novamente nós somos remetidos à expectativa. Ainda existem pessoas que têm expectativa acerca de pastores, ainda tem gente que tem expectativa acerca da igreja. O sujeito lá sabia que a mulher dele estava frequentando a igreja e ele sabia que a igreja seria uma esperança para o casamento dele, porque ele diz no vídeo, eu tenho 18 anos de casado, e esse sujeito entrou para destruir de vez o meu casamento.
Ele tinha expectativa, ele estava com a vida toda errada, mas queria ver de alguma forma o casamento dele ser estabelecido, ser reconstruído, e ele esperava do pastor, ele esperava da igreja, ele tinha expectativas acerca disso. Houve um momento lá no restaurante de comemoração, quando perguntaram, mas que pastor é esse? Ele falou, é um pastor da Mundial. Aí o pessoal celebrou, isso aí, caiu a casa. Mas, querido, se fosse de qualquer outra denominação, iriam festejar do mesmo jeito. Porque existem pessoas já com pedras na mão, só esperando a oportunidade para lançar a pedra. Mas, de qualquer forma, havia a expectativa. Havia expectativa. Houve uma situação na igreja, muitos anos atrás, em que um casal estava com um problema, e aquele homem, ele tinha muitas resistências com a igreja, mas muita resistência, nunca tinha entrado na igreja, não queria saber de igreja, e um belo dia a esposa dele chegou para mim e falou, pastor Sérgio, eu estou me separando do meu marido. E por que você está se separando? Não, já até saí de casa, já falei para ele que só viria aqui para falar contigo. E aquele homem colocou na igreja a última expectativa dele. Mas por que você está se separando? E ela contou a história. Eu falei, mas a Bíblia não te dá respaldo para isso. Você está errada. Não, mas eu estou fragilizada emocionalmente. Mas o seu marido é a pessoa que pode lhe ajudar nisso. E então eu mostrei para ela que ela estava em pecado. E eu falei, você me considera como pastor? Sim, então volta para sua casa. E sabe o que aconteceu? Quando ela chegou em casa, o marido dela falou, você voltou por quê? Porque o pastor mandou. Ele falou que eu tenho que vir e ficar do seu lado. Sabe o que ele fez? Ele falou, eu quero ir na igreja. E ele veio na igreja. E eu não vou dizer quem é, mas está com a gente até hoje. Os dois são membros da igreja e estão juntos até hoje. Expectativas. Expectativas colocadas dentro da igreja, expectativas colocadas nas pessoas, expectativas que as pessoas nutrem a meu respeito e a seu respeito ainda há isso. Então, quando você vê algo escandaloso e as pessoas escarnecendo por serem crentes, lembra disso. Quando escarnecem de mim e de você porque somos crentes, é justamente porque eles têm expectativas, eles não esperavam isso da gente. Existe uma história que aconteceu lá na igreja Ceifa de Itaperuna, em que uma garotinha pequenininha, ela chegou e falou algo que não deveria falar, e ela então falou um palavrão na frente de uma religiosa, de outra religião, e a religiosa mas aproveitou e desceu a ripa na garotinha. Mas você, crente, falando palavrão, desculpa, mas você não deveria falar palavrão porque você é crente? Crente não pode falar palavrão. Expectativa. E é claro, oprimiu a criança por causa disso. A avó da criança mais esperta tomou a palavra e falou, isso mesmo, minha netinha, você é crente, é de Jesus, não pode, quem pode é ela, na religião dela, lá pode, elas são desbocadas, mas você não, você é de Jesus. Ela que não é de Jesus, ela pode, você não. Aí quebrou o vaso. Porque ela, sendo uma religiosa, colocou expectativas na vida de uma criança, mas era expectativa, porque sabe que palavrão não é algo que se ensina aqui. Numa ocasião, alguém questionou o Celso acerca de algo, de algum tipo de acontecimento que um membro da igreja fez, foi reclamar com ele. Ele falou, olha, você pode ter certeza que ele não aprendeu esse tipo de conduta lá na igreja, você sabe disso. As pessoas sabem e esperam então algo de você. E isso é positivo. As pessoas têm uma expectativa a nosso respeito que nós mesmos algumas vezes não temos. A terceira manchete, queridos, ou a terceira informação que eu recebi através de uma mensagem de WhatsApp, foi na verdade um link que me mandaram sobre uma matéria. Eu assisti o vídeo, tanto assisti como li depois toda a matéria. Falava acerca de muçulmanos que crescem no Brasil, e eles diziam que no estado do Rio já eram cerca de 1.000 muçulmanos. E então eu ouvi a entrevista, e a pessoa que fez a matéria, uma repórter, não é muçulmana, mas estava falando acerca do crescimento do islamismo no Brasil, que se deve principalmente a algumas novelas da Globo, se devem justamente pelo fato da forma como estão apresentando o islamismo no Brasil, porque o islamismo no Brasil é light, o islamismo no Brasil não é violento, o islamismo no Brasil não é terrorista, é claro, porque são 0,0 qualquer coisa %. O dia que forem pelo menos um número considerável, eles começam a mostrar o que vieram. Estima-se que o islamismo, só a nível de informação,
que os islãs ou os muçulmanos que são violentos, radicais, são só entre 15% e 25% dos muçulmanos. Só que 20% de islâmicos, nós estamos falando de milhões de pessoas. 20% de islâmicos, nós estamos falando de uma população maior do que a população do Brasil. Isso é algo muito sério. É algo muito grave, mas as pessoas não despertam para isso. Querem fazer a promoção do Islã como algo pacífico, mas não é. Islamismo pacífico, eu já falei para vocês, é coisa de Ocidente, é coisa daqui, enquanto ainda não são maioria. Mas de qualquer forma, ela fez a matéria, achou muito bonito, e ela trouxe uma informação interessante. Ela disse: a maioria das pessoas que se convertem ao islamismo, aqueles que são convertidos, não são aqueles que são ensinados de berços. Os convertidos, eles são principalmente evangélicos. Aí eu fiquei assustado. E eu refleti acerca disso. Ela trouxe números, ainda não é algo assustador, porque 1.000 pessoas dentro de um universo de cidade do Rio de Janeiro, que tem mais de 6 milhões de habitantes, dá nada mais do que 0,016% dos habitantes. E considerando que ela mencionou que vem gente de outras cidades, mencionou pelo menos 2 ou 3 cidades do estado do Rio de Janeiro, somando-se a esses, então se considerarmos a população do estado, esse número cai para 0,006%. Ou seja, não é algo assustador, mas o que me assustou foi justamente o fato de que evangélicos estão se convertendo ao islamismo. Aí eu questionei: quem seriam esses evangélicos? Que base tem um evangélico? Que base bíblica tem um evangélico para se converter ao Islã? Você já ouviu sobre a doutrina do Islã? Como uma mulher que se preza, pensa na possibilidade de se tornar muçulmana, ela sabe o que na religião, nos princípios muçulmanos, mulher nem alma tem. A mulher não é considerada um ser humano, é considerado apenas um mamífero, porque foi promovida agora recentemente no islamismo pelos muçulmanos modernos. Será que a mulher que se converte ao islamismo sabe disso? Não, elas não sabem. Elas são apresentadas a parte bonita da religião, que é pífia. Mas é claro, pastor, eu nunca ouvi falar isso. É claro que você nunca ouviu falar isso. Eu quero ver quem é o repórter que vai na mídia falar uma coisa dessa, ele morre. Eles falam mal de crente. Eles queimam em público, é Bíblia. Eles debocham de mim, de você, falam mal de pastor, porque eles sabem. Manda um bonitão desse daí, que não acredita em Deus, que outro dia estava queimando Bíblia numa universidade, em protesto a Deus, porque não acreditamos em Deus. Manda queimar o Corão. São bonitões, são fortes, são machos, queima o Corão. Quero ver se sobrevive uma semana. Não é? Mas aí é mole, queimar a Bíblia é mole, porque a gente é tranquilo, né? De qualquer forma, queridos, eu fiquei questionando isso. Quem são esses evangélicos? Quais são as bases bíblicas que eles acreditam, que eles têm em suas vidas? Que convicção eles possuem? O que estavam fazendo dentro de uma igreja? O que uma pessoa que se converte ao islamismo está fazendo dentro de uma igreja? O que estavam aprendendo dentro de uma igreja? O islamismo, ele surgiu no século VI. Eu comecei a refletir sobre isso. Eu não sei se você sabe um pouquinho de história, mas no século VI foi durante a chamada Era Negra do cristianismo. O islamismo surgiu justamente no momento em que a igreja se corrompeu, em que a igreja se institucionalizou, em que a igreja se tornou uma religião, passou a ser uma organização, um templo, e não uma intimidade, um convívio, uma proximidade com Deus. Foi quando o cristianismo se tornou mais uma religião que não tinha propostas de mudanças, mas tinha uma proposta templista exclusivamente, que os muçulmanos surgiram, que Maomé teve lá a visão doida dele. O que isso significa? Em que direção isso aponta, amados? Queridos, o diabo se fortalece, ele ganha força, ele aparece justamente nos momentos de debilidade da igreja. O diabo, ele cresce, ele surge, ele se fortalece justamente no momento em que nós falhamos,
nós falhamos como igreja, nós falhamos como instituição, nós falhamos ao apresentar algo que vale a pena para as pessoas. Então o diabo aparece com as propostas dele, e nós temos falhado. Quando há sinais de religiões como o islamismo crescendo no Brasil, isso aponta diretamente para o fato de que nós estamos falhando nas nossas funções, nós estamos falhando como igreja, nós estamos falhando como instituição. A propósito, onde estavam esses crentes que se converteram? Que tipo de crente é esse? Não é um tipo de crente que lia a Bíblia. Não era um tipo de crente que estudava a palavra, não era um tipo de crente fundamentado na palavra de Deus. Provavelmente era esse tipo de crente que estava atrás de galho de arruda, provavelmente era esse tipo de crente que estava tomando banho com sabonete lá da rádio, provavelmente era o tipo de crente que estava atrás só de cura, só de prosperidade, só olhando para si mesmo, e não estava prestando atenção nos princípios, nos propósitos bíblicos para a sua vida. Provavelmente era o crente que estava na igreja em busca de mais um milagre. Provavelmente era o crente que estava na igreja por causa dos seus interesses próprios e não por causa do Senhor da igreja. E é isso que nós temos presenciado como igreja. É esse tipo de coisa. E quando nós não cumprimos o nosso papel, as trevas se fortalecem. E então, amados, uma conclusão assim, difícil, dura. Boa parte da culpa, da responsabilidade da situação atual da nossa nação é nossa como igreja. Boa parte é nossa. Porque nós não temos interferido, nós não temos causado mudança, nós não temos apresentado propostas de mudanças para a nossa nação. Durante o saque, ou os saques que tiveram no estado do Espírito Santo, uma irmã, membro de uma igreja, viu o seu pastor carregando uma máquina de lavar nas costas e levando para casa. Apareceu na televisão esse pastor, porque a irmã foi na casa dele e falou: pastor, eu vi mesmo o senhor na televisão carregando uma máquina de lavar. Aí o bobinho, ele falou assim: eu pensei que estivessem dando. Ele pensou que estivesse dando a máquina. Eu passo em frente a uma... Eu olhei, eu quase liguei para o pastor perguntando o time dele. Esse é o time, pastor. Eu não podia perder, né? Mas aí, o pastor com a máquina de lavar nas costas, porque o argumento é pior do que o rato. O argumento do cara, eu pensei que estivessem distribuindo máquina de lavar. Que cara de pau. Ela falou: não, pastor, não estavam não, eu vou devolver. Aí foi devolver, lá na loja, teve que ir na delegacia, apareceu na televisão, aí entrevistaram ele: por que o senhor está devolvendo? Porque a consciência pesou, o nome da irmã deve ser Consciência, né? Pesou, e eu vi que estava fazendo algo errado, eu trouxe. Cara de pau. Essa semana tombou uma carreta com caixas de óleo de soja, pessoas parando, Hilux, carregando a Hilux de óleo de soja. Os caras saíram com o carro, igual que o carro estava rebaixado de tanto óleo que tinha dentro. O povo que reclama dos políticos, que diz que político é ladrão, é safado, que dizem que os políticos são corruptos. A nossa nação está vivendo uma crise moral, uma crise ética. Nós estamos vivendo uma crise econômica, financeira, mas nós estamos vivendo uma crise mais grave, mais séria do que essa. É uma crise ética, uma crise de conduta, uma crise de princípios. Como um homem que está à frente de um rebanho vê uma loja ser saqueada, e ao invés dele ir lá e ser profeta dizendo: vocês estão errados, vocês não podem fazer isso, isso é imoral, é ilegal. Não, ele pega uma e sai correndo também. Como é isso? Como assim? Quais são os princípios que nós estamos vivendo? E as coisas estão nesse nível, amados, justamente por isso, porque nós estamos envolvidos em muitas dessas tramóias. A gente fala do político, mas é muito provável que tenha gente aqui hoje que tenha gato dentro de casa. Gato da KTV, o nome já diz, né? KTV.
Aí ele acha que é para fazer gato. É KTV, deve ser para isso mesmo. O cara tem gato na TV. O cara tem gato na luz. O camarada faz um monte de coisa errada e ele quer cobrar, ele quer princípio, ele quer ministrar sobre as pessoas e quer ver mudança na vida deles. Num dos encontros que nós fizemos, encontro com Deus, houve um momento de confissão e um pastor, não é de Friburgo não, viu? É de longe daqui, não é mesmo não, verdade. Friburgo não tem isso não. Aí ele foi confessar para mim, pastor, eu acho que eu estou com uma legalidade na minha vida. Irmão, o que está acontecendo é que a conta de luz lá na igreja era tão alta, e nós fizemos um gato. Aí eu perguntei, aí você acha, né, que está com a legalidade lá na igreja? Eu acho. O que você acha? Eu acho que não, você está certo, né? Deve ser isso que ele queria ouvir de mim. Eu falei, aqui pastor, toma vergonha na sua cara, irmão. Toma vergonha na sua cara, irmão. Vai se converter, rapaz. Aprender a ser crente. Você fica ensinando para os outros ali e com um gato na igreja. Que nível que nós chegamos, em que ponto nós chegamos? E nós queremos falar de moral, de princípio e de conduta. Nós temos falhado em coisas básicas. Nós temos que ser exemplo, amados. Como igreja, como instituição, nós temos que dar exemplo para os nossos vizinhos. Não faz sentido um vizinho vir aqui reclamar porque o nosso carro está estacionado na garagem dele. Isso é falta de respeito, nós não podemos fazer isso. Estarmos aqui já causa transtorno. Não tem como não causar transtorno. 400, 500 pessoas reunidas num lugar, sai tudo de uma vez. É claro que já vai causar transtorno no bairro. Nós temos que ter cuidado. Aí, às vezes a gente fica aqui conversando até 10 horas da noite, o cara já está querendo dormir, a gente sai acelerando o carro, a moto, e o vizinho toma até um susto, fala, são os crentes. O vizinho chega em casa querendo entrar em casa, tem um carro na garagem dele, deve ser os crentes, aí está escrito ainda lá no carro, a serviço do Rei Jesus. Não está. Os crentes parando na porta da garagem dele, os crentes. Aí fala, não, porque os nossos vizinhos são atribulados. Eu não sei se são eles, eu discordo. Eu acho que nós é que não estamos dando exemplo. Então, nós precisamos começar a nos policiar em coisas básicas. Nós precisamos ser bênção onde nós chegamos. A nossa presença tem que atrair bênçãos. Há um texto bíblico que eu gosto muito, que é o texto da grande tempestade no mar da Galileia. O texto diz assim, Jesus estava num barquinho e o acompanhavam muitos outros barquinhos e houve uma grande tempestade. E acordaram Jesus que dormia numa almofada na popa do barco. E então ele levantou, ele mandou o mar ficar calmo e o mar obedeceu. Amados, aquele mar ficou tranquilo para o barco que Jesus estava e por todos os barcos que estavam ao redor. Porque onde tem Jesus, a calmaria vem, e a calmaria alcança todos que estão ao redor. A nossa presença precisa trazer paz, a nossa presença precisa trazer tranquilidade, a nossa presença precisa atrair coisas boas. Não faz sentido o crente chegar na rodinha e ser o espanta-grupinho. Não faz sentido a gente chegar e as pessoas começarem a murmurar de nós pelo nosso mau comportamento. Faz sentido sim, quando é coisa espiritual, quando você é o correto e as pessoas começam a sair de perto de você porque a sua conduta denuncia o pecado deles. Aí é outra história. Mas não faz sentido, nós temos que ter um comportamento melhor. Nós temos que dar exemplo no trânsito, nós temos que dar exemplo no Facebook, nós temos que dar exemplo quando estacionamos nosso carro, nós temos que dar exemplo enquanto dirigimos. Tem crente, você vai atrás do crente que está lá a serviço do Rei Jesus, daqui a pouco começa a voar pela janela casca de banana, começa a voar pela janela lata de Coca-Cola. Você é crente, como é que está sujando a rua? Pastor, isso não tem nada a ver com religião, tem com educação. Piorou, porque não foi isso que a gente aprendeu com a Bíblia, não é isso que a gente aprende com a palavra de Deus. Nós precisamos voltar aos princípios,
Nós precisamos rever as nossas condutas para que a gente atraia a glória de Deus. O nosso recipiente, o nosso odre, a nossa vida precisa ser exemplar, precisa estar pronta para receber o Espírito Santo de Deus. Precisamos outra vez ver as coisas gloriosas de Deus e estarmos prontos para sermos o recipiente que vai comportá-la. E avivamento vai começar assim, amados. Avivamento é mais do que falar em línguas. Avivamento é mais do que dar glória a Deus. Avivamento é mais do que sapatinho de fogo. Avivamento é mais do que dançar, do que cantar bonito. Avivamento é mais do que isso. Avivamento tem que apontar para comportamento. O avivamento, ele possui objetivos, como nós estávamos falando na semana passada. Deus, ele não faz nada por fazer. Um dos objetivos do avivamento é glorificar a Deus. Os grandes avivamentos tiraram o homem do centro e colocaram Cristo no centro, porque eles serviram para glorificar a Deus. A igreja cristã precisa urgentemente sair do centro, sair do palco. Nós temos praticado a nossa religião nos colocando no centro, os meus problemas, as minhas necessidades, as minhas aflições, as minhas dores. Os nossos cultos apontam às vezes para isso. As nossas músicas, a nossa sinologia aponta para as necessidades dos homens, ao invés de apontarem para a glória de Deus. Isso tem trazido confusão. Como nós vamos ser avivados se nós estamos preocupados somente conosco mesmo? Como vamos ser avivados se o avivamento, ele visa glorificar o nome do Senhor? Como nós vamos ser avivados? O avivamento, ele visa salvar almas. A palavra de Deus diz através de Jesus, quando ele, o Espírito Santo vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca. Nós poderíamos usar a igreja de Atos dos Apóstolos como ilustração. A igreja crescia, a palavra multiplicação, crescimento e números são apresentados de uma forma poderosa, e nós não temos visto conversões no nível que nós gostaríamos de ver. As igrejas crescem numericamente, mas a ética do Brasil e a conduta cai. Que nível de conversão nós estamos obtendo nos nossos dias, que não apontam para a transformação, mas ainda assim o mundo continua com expectativas a nosso respeito. Expectativas a meu respeito, expectativas a seu respeito. O avivamento visa trazer poder para a igreja. Nós não estamos vendo as coisas acontecerem a nível de milagres, e quando vemos, nós não promovemos, não testemunhamos. E aí sabe o que acontece? Eu uso novamente como ilustração o islamismo, que nasceu, que surgiu nas lacunas que nós deixamos, porque nós não temos promovido no nome do Senhor milagres para glorificar o seu nome. Quando nós recebemos uma bênção e um milagre, a gente fala, vai contar o testemunho. Não vou no púlpito contar não. Aí sabe o que acontece? Igrejas da mídia começam a relatar milagres que nem aconteceram, começam a forjar sinais para taparem a lacuna, ocuparem a lacuna que nós estamos deixando. Eu vi na internet, não sei se compartilhei com vocês, um sujeito, um pastor, aliás é um apóstolo, que levou para o púlpito um defunto, uma mulher morta, e orou. Aí eu começo a pensar, meu Deus, não é possível que só eu que pense nessas coisas, mas eu penso, me perdoe. Aí eu fiquei pensando, como que o cara conseguiu levar um defunto para dentro do púlpito, para cima do púlpito? Pode levar defunto assim? Não sei, o pessoal da saúde, corpo de bombeiro, me diz, é só chegar lá e dá para liberar esse defunto para lá, para o meu culto, que eu vou dar uma ressuscitada nele no nome de Jesus? É assim. Ou o cara morreu, a mulher morreu a caminho da igreja, mas já chegou lá de maca, na maca, mortuária lá, embrulhada no lençol de defunto. Ou foram lá no hospital, morreu, manda um aí que tenha morrido agora para eu levar para lá. Eu não sei como é que é isso. Eu não consigo imaginar o trâmite de trazer um cadáver para dentro da igreja. Não estava no caixão, não estava velando a mulher não. Aí começaram, vamos orar que ela vai ressuscitar. Começou a orar, aí a mulher faz assim e levanta.
Aí levanta dando tchauzinho para a igreja. Aí eu falei, gente, a mulher ressuscitou dando tchau. Perguntei, como assim? Estranho, eu fiquei pensando, eu não sei, eu esperava que ela ressuscitasse. Gente, onde eu estou? Que isso? Assustada. Ela está morta, está dormindo, de repente ela acorda no meio do culto. Ela devia estar assustada. Cheguei. Oi. Eu falei, ué. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos deixando lacunas. Porque como igreja nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo, lacunas estão sendo deixadas. Porque como igreja nós perdemos o poder, e quando vemos as coisas acontecerem, nós não damos testemunho do que acontece. Então as lacunas estão aparecendo, e elas acabam sendo preenchidas. A história se repete, a história devia nos ensinar, mas não tem nos ensinado. O avivamento precisa trazer frutos. É o que a Bíblia ensina. O avivamento precisa trazer frutos. E frutos, diz a Bíblia, que permaneçam. Frutos de vida, amados. As pessoas hoje recebem unção de todo tipo, mas saem da unção da mesma forma que entraram. O camarada vai para a igreja e eles recebem determinados moveres espirituais que chocam, que assustam, que encantam alguns, mas saem dali para fazer as mesmas coisas lá fora. O cara era pilantra e continua sendo pilantra. Ele caiu na unção pilantra e levantou pilantra. Aí eu não entendo que mudança é essa. Eu não entendo os frutos, são os frutos da pilantragem, como assim? Nós precisamos despertar acerca disso. Nós precisamos nos ligar que avivamento precisa trazer mudança de vida, precisa trazer experiência que sejam mostradas em fruto. O cristianismo no Brasil, ele está tão fraco, tão debilitado, justamente pelo nosso modo de ser, porque no Brasil, eu já falei sobre isso no passado, o cristianismo se tornou um evento. O cristianismo é templista e se tornou um evento, ao invés de ser um relacionamento. O cristianismo deveria propor um relacionamento com Deus, mas o nosso cristianismo tem como proposta um evento, um espetáculo. O cristianismo hoje são luzes, cantores famosos, cultos com prodígios, sinais e maravilhas que dizem que acontecem. É o cristianismo da gente. Só se enche templos nos nossos dias, com raríssimas exceções, em dias de festa. Dia de ceia acaba sendo um evento aqui, não é? Dia de ceia, se você não chegar cedo, você nem senta. Mas hoje é um culto normal. Então tem um monte de lugar vago aí para você sentar. Está cheio o templo, mas tem um monte de lugar. Agora, traz o cantor tal para você ver. Não chega cedo não, para ver se você entra. São os eventos. Nós estamos cultuando, não é mais a Deus, são as personalidades. É um espetáculo, é um evento, é uma programação. Mas a sua religião, amado, amada, não deveria ser uma programação. Deveria ser parte da sua vida. A minha religião não deveria ser uma programação da qual eu participo semanalmente ou 2 vezes por semana. Deveria ser parte da minha vida, deveria influenciar na minha conduta, porque aí nós vamos experimentar um avivamento verdadeiro. Nós vamos ver vidas se convertendo, porque vão ter em nós as suas expectativas alcançadas. Vão ver em você a transformação que eles almejam para eles. E se foi possível para você, vai ser possível para eles. Segundo as estatísticas, nós já estamos perto de sermos a maior religião praticante do Brasil, se é que não já somos.
Nós hoje provavelmente já somos a maior religião praticante do país. Os evangélicos hoje ainda não são considerados a maior religião do país, porque há muitos católicos nominais, há muitos tudo nominais, mas provavelmente já somos a maior religião praticante do país. Mas enquanto nos mantivermos a nível de espetáculo, nós não vamos conseguir influenciar a nossa nação, e não trouxemos ainda mudança para a nossa nação. E então, em termos práticos, o que isso somou para a gente? Ninguém, tendo bebido o vinho velho, quer logo novo, porque diz, o velho é excelente. Se os escribas e fariseus possuíam uma cultura religiosa que reputavam como excelente, não queriam experimentar nada novo, porque eles achavam aquela cultura excelente. E conosco tem acontecido algo muito semelhante. A religião está boa. É bom virmos aqui semanalmente. É bom nós ouvirmos as músicas, os cânticos, é bonito, é agradável. É bom nós sentarmos e ouvirmos uma palavra que nos desafie, que mova com a gente. É interessante. É interessante nós criarmos os nossos filhos dentro de princípios. A gente vir para a igreja e os filhos descem lá para a escolinha. É muito bom a gente vir para a igreja e mandar nossos filhos para o retiro de carnaval. É muito melhor sabermos que eles estão num retiro espiritual do que sabermos que eles estão numa bagunça ou nem sabermos onde eles estão. Tudo isso é muito bom e isso nos basta. Mas se isso nos basta, nós estamos nos conformando com o vinho velho. E Deus tem algo novo para a gente. A proposta de Deus é de relacionamento. É de você conversar com Deus. É de você viver Deus. E aqui, você só vem mesmo para, junto com seus irmãos que tenham a mesma visão, a mesma proposta, cultuar a esse Deus. Imagina. Se cada um vivesse um avivamento pessoal durante a semana. Imagina uma semana onde nós vivêssemos o cristianismo só uma semana, e nós não falássemos mal de ninguém. Os jovens, adolescentes respeitassem os pais. Imagina, jovem, adolescente que está querendo trazer os pais para a igreja e os pais não se convertem de jeito nenhum. Aí eles começam a perceber que depois que vocês viraram crentes, vocês se tornaram respeitadores. Vocês começaram a realmente honrar os seus pais. Vocês começaram a fazer uma revolução na sua casa. Às vezes o jovem ou o adolescente querem arrumar o mundo. Uma proposta, começa arrumando o quarto de vocês. Começa arrumando o material, arrumando os estudos. Que de repente os pais vão começar a visualizar em vocês algo novo, e vão dizer assim, poxa, eu estou querendo ir nessa igreja que meu filho está indo, porque eu quero ver o que estão ensinando, porque tem alguma coisa legal lá, porque eu estou vendo mudança de vida. Imagina se nós começássemos a honrar, a tratar o ser humano da forma como nós gostaríamos de ser tratados. Você patrão, que é grosso, você patrão que é orgulhoso, que pisa nos funcionários, se você começasse a tratar os funcionários com respeito, como gente, uma semana. Imagina você, funcionário morcego, que só vai lá para o seu serviço, só quer o seu no final do mês, que você está se lixando para o seu patrão. Imagina se você chega lá e começa a ser um funcionário padrão, exemplar, honrando o seu patrão. Imagina que nível de revolução isso causaria, que impacto causaria na vida do seu patrão. Agora, a gente quer ganhar o patrão, influenciar a vida do patrão sendo morcego. Como que vai influenciar? A gente quer ser gente de oração se trancando no banheiro da firma para orar. Vai orar em casa, cria vergonha. Na empresa não é lugar de orar, não. Só se você for o dono. Mas se você é funcionário, vai se trancar no banheiro para orar? Banheiro não é lugar de orar, não, abençoado. Aí vai para o banheiro orar. É homem de oração, vai orar no tempo que não é dele, é do patrão. Se a gente começar por uma semana a dar exemplo de conduta, de comportamento, de linguajar, de linguagem profética,
de parar de murmurar de tudo, de parar de reclamar de tudo. Se a gente começar a ser exemplar por uma semana, a gente começa a revolucionar a vida daqueles que estão perto de nós. Aí já pensou, depois dessa semana de revolução pessoal, a gente se reúne para orar, se reúne para celebrar? Amado, na boa, vai ser diferente o culto. O culto vai ser diferente. A gente vai começar a experimentar uma revolução na nossa vida. Eu não vou fazer a proposta, porque semana que vem é carnaval, mas depois eu vou fazer uma proposta dessa, fazer uma aliança, a aliança da revolução. Você ficar uma semana se comportando como crente, uma semana dando uma de crente, fazendo tudo que o patrão disser, honrando o patrão, tratando o funcionário com respeito, tratando a mulher como uma dama, tratando o marido com respeito, tratando os filhos como gente, tratando os pais honrando. Jesus dos crentes. A gente vai chegar aqui, mas o fogo vai lamber. A gente não vai conhecer essa igreja. A gente vai ver o mover de Deus. Eu nem sei o que vai acontecer aqui. Nem sei o que vai acontecer. Não consigo nem mensurar isso. Todos nós nos comportando como crente. Essa semana eu tenho um propósito. Eu vou viver igual crente. Vou viver igual crente. Jesus. Diga, Jesus. As coisas vão acontecer. O vinho novo exige uma estrutura nova. Avivamento verdadeiro exige mudança. Eu lembro de um episódio com Billy Graham. Billy Graham foi considerado o maior evangelista do século passado. Alguns já o ouviram. Tinha uma mensagem extremamente simples, mas revolucionária. Ele foi pregar num congresso de uma determinada denominação, e ele pregou para cerca de 5.000 líderes dessa grande denominação. E o líder desses líderes depois o procurou dizendo: a minha igreja nessa noite retrocedeu 50 anos com a sua pregação. Você pregou coisas que são diferentes do que a gente tem pregado. Você acabou desfazendo o que a gente tem feito. A nossa igreja retrocedeu 50 anos. E Billy Graham pediu desculpa. Me desculpa. Se com a minha mensagem eu fiz a igreja de vocês retroceder 50 anos, eu errei, eu pequei contra vocês. A minha visão era fazer retroceder 2.000 anos e levar a igreja de vocês de volta ao cristianismo. Eu falhei. Nós precisamos retroceder nesse sentido e voltar ao berço do cristianismo e viver o cristianismo verdadeiro, queridos, no dia a dia. Aqui não é lugar de ser crente, aqui é lugar de celebrar Cristo, aqui é lugar de celebração, de nós virmos aqui e adorarmos ao nosso Deus como corpo de Cristo, mas individualmente nós somos membros e precisamos ser crente no dia a dia lá fora, porque nós precisamos buscar o avivamento, e não há avivamento sem mudança, não há avivamento sem princípios restaurados, não há avivamento fora da palavra, não há avivamento fora de Cristo, não há avivamento divorciado do Espírito Santo, não há avivamento sem vida. Amém? O avivamento, ele impõe uma responsabilidade pessoal, para que aconteça algo no coletivo, e Deus nos chama a uma busca verdadeira, a um avivamento verdadeiro, que as pessoas entrem aqui, e elas sintam que há algo aqui dentro, diferente do que elas recebem lá fora, que há algo em você, diferente do que elas veem lá fora. As pessoas precisam ver mudança em mim, elas precisam ver mudança em você, e quando isso começar a acontecer, nós vamos experimentar um grande avivamento da parte de Deus. Vamos orar por isso? Fique em pé.